Rafinha da Saditrack, né? Tem muitos torcedores aqui de Maringá que fazem questão de se programar para assistir aos jogos de pertinho. Vamos dar uma olhada? A Letícia Freitas sabe tudo de esporte. Conta pra gente. Esta é a 5ª Copa do Mundo que Alessandro vai assistir de pertinho. Desde 2006, esse torcedor acompanha nos estádios os confrontos da seleção brasileira durante o Campeonato Mundial de Futebol. E este ano não vai ser diferente. Embora eu estou indo para uma 5ª Copa do Mundo agora no Catar, a primeira do Oriente Médio, para mim a empolgação é como se fosse na primeira, lá em 2006. Tive a oportunidade também em 2010, que foi na África do Sul, em 2014 no Brasil, 2018 na Rússia e agora 2022 no Catar. Esse bilhete aí é do jogo entre Brasil e Alemanha na Copa de 2014. Não foi fácil assistir o 7-1, principalmente para quem tinha pago o ingresso. Mas para Alessandro, cada dia no estádio é uma memória a mais, que vale a pena ser colecionada. Não só para quem gosta de futebol, mas a Copa do Mundo é um evento que excede a partida de futebol. Afinal, é encontro entre países, festa entre povos, assim. A sensação é uma sensação muito bacana, uma vez que você tem um encontro, pelo menos entre 2 países ou mais no estádio, e na cidade, no entorno, ou mesmo no país, uma festa muito grande da população. Nós temos uma alegria que é diferente de outras situações em outros eventos. Então, Copa do Mundo é mais que futebol. Mas para poder ir para a Copa do Mundo é preciso se planejar bem antes. A Copa de 2026, que vai ser uma Copa compartilhada em 3 países, a partir do momento que já terminar a do Catar, a gente já inicia um pré-agendamento com relação a voos, com relação à logística. Essa designer de viagens ainda dá algumas dicas para quem for viajar para fora do país. Primeira coisa que a pessoa tem que pensar em qualquer viagem internacional, documentação. Então, o que eu tenho que estar? Tenho que estar com o meu passaporte em dia, com validade de no mínimo 6 meses depois da volta da viagem. Preciso ter um seguro de viagem, porque eu preciso estar amparado caso alguma coisa aconteça. O Catar, agora, dia 1º de novembro, retirou todas as restrições de entrada. O que isso significa? Teoricamente, não é preciso mais apresentar nenhuma documentação específica. Porém, nós estamos em tempos de Covid. Então, Giovana, não tem mais que apresentar, não é mais obrigatório. Eu diria para qualquer pessoa que vai, leve o seu certificado do Conect SUS, porque a companhia aérea é soberana, ela pode exigir e pode te impedir de embarcar. Então, esse tipo de coisa é fundamental que a pessoa tenha em mente quando ela vai fazer uma viagem internacional. Nem mesmo fazer a mala é uma tarefa fácil. Que tipo de roupa é preciso levar para o Catar? Tem que planejar a mala, eu vou te dizer por 2 coisas. Primeiro, porque é uma região desértica, o que significa que você vai ter uma amplitude térmica imensa, então você vai ter mais calor durante o dia, mas à noite a tendência da temperatura é cair, então precisa estar preparada para ambas as coisas. Outra coisa que nós precisamos pensar é que nós estamos falando de um país que é islâmico, que tem regras rígidas de código de vestimenta e inclusive coisas que são contra a lei. Então, por exemplo, no Catar é proibido por lei exibições de corpos, não vale só para as mulheres, vale para os homens. Então, andar com os ombros à mostra, andar com as coxas à mostra, usar aquele short curtinho, aquela mini saia, aquela regata, é proibido pelo Código de Vestimenta. O mesmo vale para os homens. Por exemplo, é comum os homens em futebol, às vezes, arrancar a camisa, tal, andar mostrando o peito, usar um short muito curto, é proibido para os homens também. Então, tem que, além de pensar na mala que vai estar calor durante o dia e a temperatura cai à noite, eu tenho que pensar nessa questão do código de vestimenta também. Antes de pegar o voo, é importante dar aquela pesquisada sobre o destino. Mesmo em época de Copa do Mundo, alguns países têm algumas regrinhas que devem ser respeitadas. A gente sempre tem que pensar que quando a gente vai à casa do outro, as regras que valem são as do outro. Então, até por uma questão de respeito, mesmo que não fosse proibido por lei, a gente já deveria levar em consideração que são outros hábitos. Mas há questões que são realmente proibidas por lei. Essa questão da vestimenta é uma, o consumo de bebida alcoólica em público é outra, que vai ter alguma liberação ali na Copa em locais muito específicos, mas é proibido consumir bebida alcoólica em público, é proibido fotografar pessoas
e prédios públicos sem autorização. Então, o brasileiro, por exemplo, adora foto de tudo, né? Sai fazendo certo, tem que tomar cuidado com isso, porque é contra os costumes locais. E a gente realmente precisa muito estudar os costumes locais quando vai a um país muito diferente do nosso. Alessandro está preparado e ansioso para trazer mais uma memória para casa. Tomara que desta vez esse torcedor ajude na vitória do Hexa, né? Você vai ser pé quente ou não vai no Catar? Eu espero que sim, eu estou com bastante confiança nessa equipe da seleção brasileira. Estarei na cidade no dia da final e vamos ver, todos torcendo para o Brasil, quem sabe o Hexa não vem dessa vez. É bom, se você vai, é bom tomar alguns cuidados, é bom ficar ligado, porque senão você vai ter dor de cabeça. Em vez de torcer e acompanhar a Copa, você vai passar um bom tempo atrás das grades. Não é só no Catar, em vários outros países árabes, se não forem respeitados os costumes, as crenças e as tradições, o resultado pode ser complicado. E outro detalhe, tá? Nos hotéis é permitido que se beba. Nos hotéis, você permanece nos locais adequados para beber, em muitos desses países. Mas também há muitas mulheres que vão para esses locais no intuito de encontrar homens. E se mesmo dentro do hotel você for flagrado por muitos policiais descaracterizados, fiscais, que ficam nesses estabelecimentos negociando com essas mulheres, você também pode ser preso. Então é bom tomar muito cuidado, fica atento, porque as leis desses países que têm um código de conduta baseado no Islã, no Alcorão, podem trazer consequências graves aí para a sua liberdade, tá certo? Vamos